Borderline. Medo de abandono, intensidade emocional e a vida na borda, no limite. Quando a gente fala em transtorno de personalidade borderline, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar esse tema do rótulo fácil. Porque o borderline virou na internet sinônimo de pessoa difícil, drama, exagero, instabilidade. Isso não ajuda ninguém. Nem quem sofre, nem quem convive. Borderline não é frescura, borderline não é escolha. Borderline não é falta de caráter. Borderline é uma organização psíquica marcada por um medo profundo de abandono e por uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, ambivalência e espera emocional. A pessoa vive na borda ou no limite, na borda entre amar e odiar, na borda entre idealizar e destruir. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. Na borda entre querer ficar e precisar ir embora. Por isso o nome. E aqui está a ideia central desse vídeo. O borderline não suporta a possibilidade de ser abandonado. Então, muitas vezes, ele abandona primeiro. Se ele imagina o abandono de manhã, ele abandona à tarde. Mas não abandona em silêncio. E aqui está a grande questão. Ele abandona chorando, gritando, ameaçando, explodindo vínculos, explodindo afetos, relacionamentos. Porque o abandono para o borderline não é um evento, é uma catástrofe psíquica. Para entender isso melhor, a gente precisa falar de estrutura emocional. O borderline vive emoções com uma intensidade muito acima da média. O que para uma pessoa é incômodo, para ele é devastador. O que para uma pessoa é frustração, para ele é rejeição. O que para uma pessoa é silêncio, para ele é abandono. Não existe meio termo emocional. Ou é tudo ou é nada. Ou é amor absoluto ou é ódio total. E isso não acontece porque a pessoa quer. Acontece porque ela não consegue sustentar a ambivalência, que é a capacidade de amar alguém mesmo estando frustrado com esse alguém. E aqui o ponto, isso é maturidade. A gente só é maduro para amar quando a gente suporta a ambivalência da relação. Amar alguém mesmo quando esse alguém me frustra, me chateia e não atende às minhas idealizações. Quando você consegue pensar assim, eu estou com raiva, mas eu continuo amando, você tem ambivalência emocional. O borderline não tem essa ponte interna construída. Então, quando surge a frustração, o amor colapsa. E o medo que vem junto é, se eu não for tudo para o outro, eu não sou nada. Por isso, as relações com pessoas borderline costumam ser intensas desde o início. Tudo acontece rápido, o vínculo se acelera, a intimidade parece profunda demais para pouco tempo de relação. E muita gente confunde isso como amor verdadeiro, como o grande amor da vida. Mas muitas vezes é angústia de separação disfarçada de paixão. A pessoa borderline se vincula com urgência, porque a ausência do outro a desorganiza. Só que nenhum ser humano consegue sustentar o lugar de regulador emocional do outro o tempo todo. E quando o outro falha, porque vai falhar, é normal do ser humano, o borderline entra em desespero. Aqui começam os comportamentos que assustam. Explosões emocionais, ameaças de abandono, chantagens afetivas, crises intensas. Ameaça de se machucar ou de desaparecer ou de
atentar contra a própria vida. Não é teatro, é desespero. Mas isso não significa que tudo deva ser tolerado. E aqui eu preciso ser muito clara. Entender não é o mesmo que autorizar. O sofrimento do borderline é real, mas o impacto sobre quem convive com ele também é real. Muita gente que se relaciona com borderline vive em estado de hipervigilância, pisando em ovos, com medo de provocar crises, com medo de ser responsabilizado pelo colapso emocional do outro. E aqui surge uma dinâmica extremamente perigosa. Quem convive com borderline começa a se anular para manter a relação. E isso não ajuda ninguém, nem o borderline, nem quem está ao lado dele. Porque quanto mais o outro se anula, mais o borderline confirma a fantasia inconsciente de que só existe se o outro desaparecer. O tratamento do transtorno de personalidade borderline não é simples, nem é rápido, mas tem tratamento. Exige tempo, constância, limite e vínculo terapêutico estável. Não se trata de acalmar a pessoa, se trata de ajudá-la a construir aos poucos uma capacidade interna de sustentar a frustração sem colapsar. O borderline precisa aprender algo que não aprendeu no início da vida. Que o outro pode, ele tem o direito de ir e voltar e que isso não é abandono. Ele precisa aprender que o vínculo pode sobreviver à frustração. Mas isso não se aprende com discurso racional. Se aprende na experiência. Por isso, quem convive com borderline precisa entender duas coisas fundamentais. A primeira, você não vai conseguir regular emocionalmente o outro o tempo todo. E fazer isso, ou tentar fazer isso, vai te adoecer. A segunda coisa, limite não é rejeição. Limite é estrutura. Dizer não não é abandonar. Dizer agora não é deixar de amar. Mas para o borderline isso começa a fazer sentido quando há um trabalho psíquico intenso. Existe também uma romantização perigosa do borderline, como quem ama demais. Isso é cruel. O borderline não ama demais, ele precisa demais. E precisar não é amar. Amar envolve reconhecer o outro como um outro, com limites, falhas e ausência. Quando tudo vira sobrevivência emocional, não é amor, é dependência. Outro ponto importante, nem toda pessoa intensa é borderline. Intensidade não é diagnóstico. O diagnóstico envolve padrão persistente, sofrimento significativo, instabilidade nas relações, na autoimagem, nos afetos e muitas vezes comportamentos impulsivos e autodestrutivos. E aqui vai um alerta sério. Borderline não se resolve com frases motivacionais, com positividade tóxica ou pensar diferente. O sofrimento é estrutural e fisiológico e precisa de cuidado. Quando não tratado, o transtorno de personalidade borderline cobra um preço alto. Relações destruídas, isolamento, uso de substância, comportamento de risco, adoecimento psíquico grave, carreiras destruídas, projetos que ficam pelo caminho. Mas quando há tratamento, algo muito bonito pode acontecer. O borderline não vai deixar de sentir intensamente, mas ele aprende a não agir impulsivamente a partir da intensidade. Ele aprende a esperar, a nomear, a tolerar o vazio temporário sem se destruir ou destruir o outro. E isso é construção, não é milagre. Se você se identificou com esse funcionamento, isso não é sentença e nem diagnóstico, é ponto de partida. Se você convive com alguém borderline, você precisa se perguntar: eu estou ajudando esta pessoa ou eu estou me anulando? Eu estou cuidando ou eu estou sustentando algo que não é meu? Eu consigo existir nessa relação? Amor não exige que você viva em alerta constante. E sofrimento não justifica violência emocional. O borderline vive na borda, no limite. Mas o tratamento existe justamente para que ele possa, aos poucos, construir chão.
E isso exige responsabilidade, compromisso e cuidado real. Não rótulo e nem romantização. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Ele não foi feito para confortar, foi feito para organizar. Mas também não foi feito para diagnosticar. Aqui é um vídeo informativo e de alerta, para que você possa entrar em contato com esse conteúdo e, se caso em algum momento se identificou ou identificou alguém, poder encaminhar para um atendimento real e uma probabilidade diagnóstica feita de forma correta. Entender o sofrimento não é passar pano. Entender o sofrimento é criar a possibilidade de cuidado sem destruição. Esse vídeo serve para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis e que pessoas tenham possibilidade de pedir ajuda e ser ajuda. Se você gostou, curte, compartilha e principalmente se inscreva no canal. Aqui criamos um espaço de saúde mental para transbordar gratuitamente na vida das pessoas. Para que esse canal continue existindo, eu dependo da sua inscrição. Então faça isso, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e convide a seguir o nosso canal, esse espaço de saúde mental, para que você possa, durante a vida, fazer melhores escolhas e ser mais feliz. Grande beijo.